Queridos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nessa feita nós queremos trazer um estudo, assim, muito em breve, não vamos levar muito tempo, para falar sobre o relacionamento do Espírito Santo na vida do pecador. Para que vocês entendam como é que se dá esse processo, como que isso é feito, o que o Espírito Santo faz com o pecador. Mas antes de nós falarmos sobre esse processo, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia, ela vai nos dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam neles a luz do Evangelho. O Deus desse século. E o que é o Evangelho? Como o próprio apóstolo Paulo ele vai nos dizer, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas crê em quê? Crê em quê? Salvação de quê? Crer em quê? Ou seja, o texto áureo da Bíblia, o versículo mais conhecido pelos cristãos, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, vida eterna, salvação, somente pela pessoa de Jesus. Fora disso, não tem salvação, não tem como o homem chegar a Deus sem Jesus. O próprio Jesus falou: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não tem outro meio de chegar a Deus a não ser por Jesus. Negar a Jesus é negar uma salvação, é negar a vida eterna, é virar as costas para Deus. E é aí que o Espírito Santo ele entra. Porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo ele vem para convencer o homem do pecado. Observe que ele não diz dos pecados, mas ele diz do pecado. Ou seja, que pecado é esse que o Espírito Santo ele vai convencer o homem? Eu acho isso lindo, né? Porque muitas das pessoas até dizem: eu não roubo, eu não mato, eu nunca joguei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Mas observem uma coisa, que o Espírito Santo vem convencer do pecado. E que pecado é esse? O próprio Jesus, ele explica no versículo 9 do João 16. Do pecado, porque não crestes em mim. Está entendendo? Você pode não roubar, não ter matado, não ter feito nada que você acha que é pecaminoso, mas simplesmente pelo fato de você não crer em Jesus, você é um pecador que precisa de salvação. E é aí que o Espírito Santo ele entra. Ele convence você de que você realmente precisa de salvação, que você é um pecador passivo de juízo. É por isso que a Bíblia vai dizer, o versículo que eu citei aqui, que o diabo, o Deus desse século, ele não deixa a luz do Evangelho penetrar no coração do homem. Ele sempre vai dar um jeito de desviar a sua atenção. Então, a obra do Espírito Santo na vida do homem, do pecador, é mostrar que ele precisa de arrependimento. E quando ele dá ouvidos a essa voz, quando ele é convencido que realmente é um pecador e se rende aos pés de Jesus, a partir desse momento, o Espírito Santo começa a morar, a fazer habitação na vida dessa pessoa e começa aquele processo de regeneração, de transformação, de limpeza, e aquela pessoa se torna uma nova criatura, uma pessoa salva,
uma pessoa justificada. O que é ser justificado? Os pecados daquela pessoa é riscado, é apagado diante de Deus. Eu sei que diante dos homens, muitas das vezes, ele tem que pagar pelo aquilo que fez, mas diante de Deus, os seus pecados são apagados. Você passa a ser uma pessoa limpa, mas até esse momento, o inimigo vai trabalhar para que você não enxergue, não entenda, para que você fique desapercebido. Quantas pessoas já pregaram Jesus para você, quantas pessoas já falaram de Jesus para você e você simplesmente não deu ouvidos? É porque o Deus desse século está cegando o seu entendimento. Deixa de lado. Deixa penetrar a luz do Evangelho na sua vida, no seu coração, e você vai ver quão maravilhoso é servir a esse Jesus. E essa questão, ela é tão séria, mas tão séria, que lá em João capítulo 3, olha o que diz aqui, hein? João capítulo 3, versículo 18, olha bem o que a palavra de Deus diz. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a questão é crer em Jesus, é aceitar a Jesus. O próprio Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tem outra explicação? Que outra explicação melhor do que essa? Existem muitas religiões no mundo, tá? Mas nenhuma religião, nenhum líder religioso teve a capacidade e a autoridade de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem? Quem é que teve essa autoridade a não ser Jesus? Então, existe muitos caminhos, mas Jesus falou: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho. Ele é o caminho, ou seja, é só ele para chegar ao céu, para chegar a Deus, só através de Jesus. Aceite você ou não aceite, entendeu? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo continue batendo aí no seu ouvido, tentando mostrar para você o caminho da salvação, que somente pela pessoa bendita de Jesus. Amém.